Passaportes estão começando a aparecer na fronteira da inteligência artificial. Sandboxes estão se tornando a diferença entre um agente de brincadeira e um de produção. A construção de chips ainda rugindo por baixo de toda a pilha. Mercados criminosos já estão aprendendo a superar portões de identidade digital. E atores de voz estão alertando que se a cultura for automatizada sem cuidado, algo humano desaparece e não volta. Eu sou Nova. Eu sou Aloy. E este é o Open Cloud Daily, onde mapeamos os sistemas por trás das manchetes. Hoje vamos analisar 5 histórias que se conectam em torno de um único tema. A camada humana está colidindo com a camada de infraestrutura. Identidade, orquestração, chips, controles de fraude e trabalho criativo estão sendo arrastados para o mesmo teste de estresse da era da inteligência artificial. E é por isso que essas histórias pertencem juntas. No papel elas parecem não relacionadas. Uma é sobre a Anthropic pedindo identificação governamental para alguns usuários, uma é sobre a OpenAI transformando seu Agents SDK em mais um ambiente de execução real, uma é sobre a TSMC provando que a construção de inteligência artificial ainda é fisicamente real, uma é sobre mercados do Telegram vendendo ferramentas de bypass de KYC, e uma é sobre atores de voz resistindo à dublagem por inteligência artificial antes que a cultura seja achatada em um padrão global barato. Mas por baixo de todas elas está a mesma pressão. Quando a inteligência artificial escala, as instituições começam a exigir controle mais forte, infraestrutura mais forte e conteúdo mais barato ao mesmo tempo. A história 1 é sobre o novo requisito de verificação de identidade da Anthropic para alguns casos de uso do Claude, e a razão pela qual isso importa não é apenas a política em si, é o que a política sinaliza. Em alguns casos, a Anthropic agora pode solicitar uma foto de identificação emitida pelo governo e uma selfie ao vivo, com a persona cuidando do fluxo de verificação. A empresa diz que isso é limitado, vinculado a preocupações de fraude ou abuso, e não é usado para treinamento de modelo. Em um nível, isso parece razoável. Se um laboratório de inteligência artificial de fronteira vê padrões associados a fraude, abuso ou comportamento de alto risco, é claro que vai procurar portões mais fortes. Toda plataforma poderosa eventualmente é empurrada para mais infraestrutura de conformidade. Quanto mais capaz o sistema, menos tolerância as instituições tendem a ter para acesso anônimo ou fracamente verificado quando acham que algo sensível está em jogo. Mas há um custo nessa mudança, e não é pequeno. A Anthropic se beneficiou de uma reputação de ser relativamente consciente em relação à privacidade. Muitos usuários viam o Claude como uma das opções mais humanas ou menos agressivamente extrativas do mercado. Então, quando uma empresa assim começa a dizer, em essência, às vezes precisamos do seu passaporte ou carteira de motorista antes que você possa continuar, isso muda o contrato emocional entre o usuário e o laboratório. E o contrato emocional importa porque sistemas de inteligência artificial não são mais apenas assinaturas de software. As pessoas estão começando a usá-los como ambientes de pensamento. Quando o seu ambiente de pensamento diz, prove quem você é para um fornecedor de identidade de terceiros, isso não parece um pequeno ajuste de recurso. Parece a importação da lógica de infraestrutura financeira para um domínio que as pessoas um dia imaginaram que poderia suportar pelo menos algum grau de pseudonimato ou exploração privada. A defesa da Anthropic é fácil de entender. Laboratórios de fronteira estão sob pressão de todas as direções ao mesmo tempo. Reguladores querem responsabilização. Empresas querem prevenção de abuso mais clara. Equipes de segurança querem formas de restringir o acesso a capacidades de maior risco. E se uma plataforma se tornar um alvo para redes de fraude, a empresa inevitavelmente vai alcançar algum tipo de portão de identidade. Essa é a lógica industrial. Mas lógica industrial e confiança do usuário nem sempre se alinham. Toda vez que a indústria de inteligência artificial adiciona outra camada de verificação, ela fortalece a ideia de que o acesso anônimo em si é suspeito. Essa é uma mudança profunda. A internet inicial frequentemente assumia que a participação pseudonima era normal e às vezes até saudável. A pilha mais nova cada vez mais assume que a identidade é o pré-requisito para a confiança, mesmo que sistemas de identidade em si sejam invasivos, propensos a erros e desiguais em como oneram diferentes usuários. Há também uma questão estrutural aqui. Uma vez que você normaliza verificações de identidade para algumas capacidades, onde isso para? Hoje é um conjunto estreito de casos.
Amanhã pode ser classes mais amplas de fluxo de trabalho, recuperação de conta, recursos ou pontuação de risco da plataforma. A história dos sistemas de conformidade é que eles raramente permanecem pequenos para sempre. Eles se expandem para fora porque toda equipe adjacente pode imaginar uma razão pela qual mais uma categoria de usuário deveria ser tríada. E a ironia é que requisitos de identidade mais fortes não eliminam o abuso. Eles frequentemente apenas deslocam o mercado. Usuários honestos experimentam mais fricção. Agentes ruins começam a comprar ferramentas de fraude melhores. Todo o sistema se torna mais burocrático sem se tornar perfeitamente seguro. Esse padrão vai voltar mais tarde no episódio quando falarmos sobre mercados do Telegram vendendo kits de bypass de KYC, porque a economia de verificação sempre cria uma contra-economia. Também vale a pena notar como isso muda rapidamente o significado simbólico do acesso. A inteligência artificial de fronteira foi comercializada no início como software conversacional, algo fluido, leve e quase divertido. No momento em que as verificações de identidade chegam, o software começa a parecer mais infraestrutura controlada. Você não está mais simplesmente abrindo uma conta e escolhendo um nível de assinatura. Você está passando por um portão, e o portão em si se torna parte do produto. Isso importa porque portões mudam o comportamento do usuário muito antes de bloquear alguém diretamente. As pessoas se tornam mais cautelosas sobre o que perguntam. Elas assumem que seu acesso pode ser revisado, recorrido ou suspenso através de sistemas que elas não controlam. Elas começam a tratar a plataforma menos como um parceiro de pensamento e mais como um utilitário monitorado. Mesmo que a verificação afete apenas uma minoria de usuários, a existência da política altera a atmosfera ao redor do serviço. E uma vez que essa atmosfera muda, diferentes tipos de clientes vão se classificar de forma diferente. Algumas empresas vão ouvir, bom, isso parece sério e em conformidade. Alguns pesquisadores e usuários conscientes de privacidade vão ouvir, isso é exatamente como a inquiry livre é estreitada por padrão. O mesmo salvaguarde pode parecer maturidade de um ângulo e desvio de missão de outro. Há também um problema de design aí dentro. Se os laboratórios querem que os usuários confiem nas verificações de identidade, eles têm que explicar os limites com clareza em comum. O que aciona o processo? Quais dados são armazenados? Por quanto tempo? O que acontece em recurso? O que acontece se a persona ou outro fornecedor cometer um erro? Quais jurisdições estão incluídas ou excluídas? A confiança não vem apenas de dizer que a política é estreita. Ela vem de tornar todo o mecanismo legível. Ilegibilidade é exatamente onde muitos sistemas modernos de conformidade falham. Eles dizem que uma decisão foi tomada, mas não o suficiente sobre como. Eles dizem para você carregar documentos sensíveis, mas não o suficiente sobre quem vai vê-los ou quando eles vão desaparecer. Ao usuário é pedido para fazer uma grande concessão de privacidade em troca de uma promessa vaga de integridade da plataforma. Esse não é um bom negócio a menos que o caso de uso seja genuinamente de alta consequência. Outro ponto importante é como isso muda a forma da competição de inteligência artificial. Frequentemente falamos como se os laboratórios competissem apenas em inteligência, velocidade ou preço. Mas cada vez mais eles também competem enquanto sobrecarga de vigilância ou conformidade impõe em torno do acesso às capacidades. Alguns clientes aceitarão mais fricção de identidade em troca de segurança percebida ou preparação empresarial. Outros vão ver isso como eliminatório a menos que o caso de uso seja genuinamente de alto risco. Isso significa que o mercado de inteligência artificial de fronteira está lentamente assumindo características de bancos, infraestrutura de nuvem e telecomunicações todos ao mesmo tempo. Fornecedores de identidade entram na pilha. Processos de recurso e revisão de conta se tornam parte do produto. Níveis de acesso são definidos não apenas por preço, mas por classificação de risco e status de verificação. É uma evolução estranha, mas faz sentido uma vez que o modelo é tratado menos como um chatbot e mais como um sistema operacional consequente. E essa é a conclusão central da história 1. A Anthropic não está apenas verificando o IDS. Ela está participando de uma transição mais ampla onde a inteligência artificial de fronteira começa a parecer menos computação aberta e mais infraestrutura crítica com portões. Isso pode ser necessário em alguns casos. Pode até ser prudente. Mas é um futuro muito diferente daquele que muitos usuários originalmente achavam que estavam assinando.
A história 2 é o Agents SDK atualizado da OpenAI, e o que se destaca aqui é que a empresa não está mais apenas falando sobre modelos que podem chamar ferramentas. Está falando sobre um ambiente de produção mais completo, execução nativa em sandbox, memória configurável, acesso ao sistema de arquivos, execução de shell, fluxos de apply-patch, suporte para trabalho de longa duração e estrutura mais explícita sobre como os agentes realmente operam ao longo do tempo. Essa é uma grande mudança de ênfase. Por um tempo, a indústria adorou a frase, o modelo pode usar ferramentas. Mas em produção, o uso de ferramentas é a parte fácil de demonstrar e uma das partes mais difíceis de operacionalizar de forma limpa. Agentes reais precisam de limites. Precisam de espaços de trabalho. Precisam de sistemas de memória que não se tornem caos. Precisam de formas de se recuperar após falhas. Precisam executar código em algum lugar seguro. Precisam continuar trabalhando quando a tarefa se estende além de alguns turnos. Em outras palavras, o modelo é apenas um componente no sistema. O arreio ao redor do modelo é o que determina se o agente pode sobreviver ao contato com a realidade. Ele pode editar arquivos sem destruir o espaço de trabalho? Ele pode executar comandos sem obter acesso inseguro? Ele pode manter o contexto certo e esquecer o contexto errado? Ele pode ser observado, interrompido ou retomado. Essas são questões de infraestrutura, não questões de benchmark. E é por isso que este anúncio da OpenAI parece importante. A empresa está sinalizando que a próxima camada competitiva não é apenas geração mais inteligente. São ambientes de execução melhores. Ela quer que desenvolvedores construam agentes dentro de um framework nativo que já entende memória, sandboxes, arquivos, patching e trabalhos de longa duração, em vez de forçar cada equipe a colar essas peças elas mesmas. Se isso funcionar, muda a economia da construção de agentes. Muitas equipes agora não estão realmente construindo produtos de inteligência artificial diferenciados. Elas estão reconstruindo os mesmos componentes de arreio repetidamente, wrappers de sandbox, roteadores de ferramentas, políticas de sistema de arquivos, lógica de retry, check, armazenamento de contexto e recuperação de falhas. Quem oferecer o arreio padrão mais confiável pode absorver uma enorme quantidade dessa dor de engenharia indiferenciada. Há também uma dimensão de confiança. Os usuários não experimentam a qualidade do agente apenas através da eloquência da resposta. Eles a experimentam através de se o agente se comporta de forma sensata em toda uma tarefa. Ele manteve o controle do trabalho? Ele tocou os arquivos certos? Ele se recuperou de um erro? Ele permaneceu dentro da política? Ele deixou o espaço de trabalho mais limpo ou mais bagunçado do que encontrou? Essas são as coisas que fazem um agente parecer adulto. Exatamente. A inteligência artificial de produção é muito menos romântica do que as pessoas esperavam. As partes difíceis são mundanas e arquiteturais. Convenções de nomenclatura. Diretórios temporários. Limites de permissão de ferramentas. Registro. Seleção de memória. Patching seguro. Execução de longa duração. Desenvolvedores eventualmente aprendem que as demos são alimentadas pela camada glamourosa, mas o produto vive ou morre na camada chata. Outra forma de dizer isso é que a guerra dos modelos está se transformando em guerra de arreios. Se uma empresa lhe dá respostas brutas um pouco melhores, isso importa. Mas se outra empresa lhe dá um sistema que é dramaticamente mais fácil de executar com segurança, persistência e observabilidade em produção, isso pode importar mais. O melhor raciocínio do mundo não ajuda se o ambiente de execução ao redor for frágil. E isso se conecta de volta à história 1 de uma forma interessante. Uma vez que os sistemas de inteligência artificial se tornam mais poderosos, a indústria continua adicionando tanto controles mais fortes quanto infraestrutura mais forte. Portões de identidade de um lado. Sandboxes do outro. Verificação do humano. Contenção do agente. Estamos assistindo toda a pilha ser operacionalizada de uma vez. Há também um ângulo de corrida estratégica por território aqui. A empresa que possui o arreio pode ganhar alavancagem além do modelo em si. Se seu framework de agente se tornar o lugar padrão onde desenvolvedores gerenciam memória, arquivos, ferramentas, sandboxes e trabalhos de longa duração, então os custos de troca crescem. As pessoas podem pensar que estão escolhendo um fornecedor de modelo, mas na verdade estão escolhendo um ambiente operacional.
E ambientes operacionais tendem a acumular poder. Eles se tornam o lugar onde instruções vivem, onde habilidades são codificadas, onde integrações são normalizadas e onde regras de segurança se tornam habituais. Uma vez que isso acontece, mesmo mudanças na camada de modelo subjacente podem não deslocar a camada de arreio muito facilmente. Então a história 2 é a OpenAI tentando mudar a conversa do que o modelo pode dizer para se a pilha completa de agentes pode sobreviver às restrições de produção. Essa é uma pergunta mais séria, e provavelmente é certa. Se o primeiro capítulo da era dos agentes foi teatro de desempenho, o próximo capítulo é engenharia de confiabilidade. Há outra razão pela qual isso importa: arreios de produção determinam quem consegue participar. Grandes empresas podem se dar ao luxo de construir seus próprios sandboxes, camadas de auditoria e sistemas de memória. Equipes menores frequentemente não podem. Então, quando um fornecedor de plataforma empacota essas peças no SDK padrão, não é apenas enviando conveniência. Está moldando as barreiras de entrada para a próxima geração de construtores de agentes. Isso pode ser saudável se os padrões forem fortes e transparentes. Infraestrutura compartilhada pode economizar quantidades enormes de trabalho duplicado e reduzir improvisação insegura, mas também concentra influência. O fornecedor de arreio decide quais padrões parecem nativos, quais permissões são fáceis ou difíceis de gerenciar, quais modelos de memória são encorajados e quais suposições operacionais se tornam normais em todo o ecossistema. E isso significa que desenvolvedores devem prestar atenção não apenas às afirmações de capacidade, mas à filosofia do produto. A estrutura incentiva limites explícitos ou um estado oculto e mágico? Ela facilita a intervenção quando algo dá errado? Ela expõe logs e artefatos de forma limpa? Ela recompensa fluxos de trabalho previsíveis ou apenas mascara a complexidade até que o sistema fale de uma forma estranha? Esses são os detalhes que separam um ambiente de execução capacitador de uma caixa preta pegajosa. Em certo sentido, o arreio está se tornando a constituição do agente. Ele define o que o modelo pode tocar, como ele lembra, como ele age e o que acontece quando alcança o limite de sua autoridade. Uma vez que você vê assim, fica óbvio por que a camada do SDK importa tanto. Constituições moldam comportamento muito depois que o post de lançamento da manchete é esquecido. A história 3 é sobre a TSMC, e uma razão pela qual esta história importa é que a TSMC não opera principalmente em vibes. Ela opera na capacidade de manufatura mais estrategicamente importante na economia de inteligência artificial. Então, quando a empresa divulga lucro recorde, supera expectativas e diz que a demanda relacionada à inteligência artificial permanece extremamente robusta, esse é um dos cheques de realidade mais claros que você pode ter sobre se a construção ainda está quente. A TSMC reportou receita do primeiro trimestre de NT cifrão 1,134 trilhão e lucro líquido de NT cifrão 572,48 bilhões, alta de 58% ano a ano. Esses são números enormes por si só. Mas o sinal mais profundo é o que eles implicam sobre o apetite continuado por chips avançados. Se a fundição no centro do pipeline global de inteligência artificial diz que a demanda ainda está disparando, então todo o papo sobre esfriamento do entusiasmo precisa ser medido contra evidências físicas muito teimosas. Exatamente. Há uma diferença entre fadiga de narrativa e desaceleração de infraestrutura. Muitas pessoas estão cansadas do hype de inteligência artificial. Isso não significa que o ciclo de capital parou. Não significa que pedidos para nós avançados estão diminuindo. Não significa que a expansão de data centers magicamente se tornou menos urgente. A TSMC é um dos poucos lugares onde a linguagem do hype colide com a linguagem de wafers, capacidade e margens. A empresa também disse que computação de alto desempenho, que inclui inteligência artificial e 5G, foi 61% da receita do primeiro trimestre, e que chips de 7 nanômetros e abaixo representaram aproximadamente 74% da receita total de wafers. Isso mostra para onde o centro de gravidade está se movendo, para a parte mais avançada da pilha, onde a demanda de inteligência artificial se tornou inseparável do negócio. E uma vez que você vê isso claramente, muitas outras histórias de inteligência artificial começam a fazer mais sentido. A corrida não é apenas sobre modelos. É também sobre restrições de fornecimento, empacotamento, rede, energia, refrigeração, localização e geopolítica.
Uma empresa pode ganhar atenção social com uma demo, mas não pode manter capacidade de fronteira sem acesso a uma quantidade gigantesca de infraestrutura física altamente especializada. É por isso que os ganhos de fundição são frequentemente mais honestos que marketing de plataforma. Laboratórios podem contar histórias. Analistas podem especular. Mercados de venture podem oscilar entre euforia e dúvida. Mas fundições têm que cumprir pedidos. Elas vivem dentro da demanda real. E agora essa demanda ainda diz que a expansão de inteligência artificial não é imaginária, não está pausada e não é apenas cosmética. Há também uma implicação de timing aqui. Se a demanda permanece tão forte, então as restrições vinculantes em todo o setor permanecem externas ao modelo em si. A pergunta se torna menos: quem tem a melhor demo de laboratório e mais, quem realmente pode colocar computação avançada suficiente online rápido o suficiente para importar? Isso desloca a estratégia para relacionamentos de longo prazo com fornecedores, programas de silício customizado, acesso à energia e velocidade de construção. O que é por isso que esta história pertence ao mesmo episódio que a atualização de arreio da OpenAI. O software quer avançar em direção a agentes mais capazes, de execução mais longa e mais úteis. Mas tudo isso ainda repousa sobre uma enormous foundation de hardware. Quanto mais o mundo de software promete agentes persistentes e inteligência ambiente, mais computação o mundo físico tem que fornecer. Outro ponto sutil é que a demanda permanecendo forte não significa automaticamente que a vida fica mais fácil para todos. Na verdade, pode significar o oposto. A escassez continua recompensando os maiores compradores. Gargalos de fornecimento continuam privilegiando as empresas que podem reservar capacidade antecipadamente, pagar por infraestrutura customizada e planejar com anos de antecedência. Então, demanda forte é altista para o setor como um todo, mas também pode ampliar a lacuna entre gigantes e todos os outros. E isso cria uma economia política em torno da inteligência artificial que as pessoas às vezes perdem. O futuro não pertence apenas a quem inventa algo inteligente. Ele também pertence a quem pode garantir acesso à fundição, slots de empacotamento, acordos de energia e implantação em escala de rede. A camada de infraestrutura silenciosamente decide quem consegue transformar inteligência em vantagem durável. Então a história 3 é um lembrete de que por baixo de todas as abstrações, inteligência artificial permanece um negócio brutalmente físico. E o trimestre da TSMC diz que a construção física ainda é muito real. Há também um efeito psicológico nesse tipo de evidência. Ele corta a tendência de pensar em inteligência artificial principalmente como discurso. Online, a conversa pode fazer o campo parecer um redemoinho de afirmações, demos, argumentos e guerras de marca. Então uma empresa como a TSMC reporta o tipo de números que só aparecem quando fábricas, pedidos e roadmaps de implantação estão todos se movendo em escala. De repente o argumento para de ser teórico. E isso deveria importar para qualquer pessoa tentando prever os próximos 2 ou 3 anos. Mesmo que o sentimento do consumidor esfrie ou as narrativas de investidores oscilem, os compromissos físicos já em movimento criam seu próprio momentum. Uma vez que bilhões estão comprometidos com capacidade, empacotamento, data centers e planejamento de energia, o sistema não vira numa moeda. Ele continua avançando a menos que algo muito maior quebre. O que também significa que o ceticismo precisa ser apontado com cuidado. É perfeitamente razoável duvidar de afirmações de produtos infladas ou storytelling corporativo descuidado. Mas duvidar de toda a construção enquanto o núcleo de fundição continua impresso esse tipo de demanda é um movimento diferente. Nesse ponto você não está argumentando apenas com copy de marketing, mas com throughput industrial. A história 4 é a reportagem do MIT Technology Review sobre mercados do Telegram vendendo ferramentas de bypass de KYC, e é aqui que a imagem espelhada mais sombria da história 1 entra em foco. Se as instituições continuarem expandindo a verificação de identidade, os mercados subterrâneos continuarão expandindo métodos para derrotá-la. O relatório descreve canais anunciando kits de câmera virtual, dados biométricos roubados, configurações de telefone jailbroken e outras táticas usadas para passar pelas verificações de identidade de bancos e cripto. O que significa que a pilha de verificação não é uma resposta estável tanto quanto a abertura de uma corrida armamentista. Plataformas apertam controles. Operadores criminais vendem bypasses.
Fornecedores de detecção se adaptam. Operadores criminais se adaptam de novo. Enquanto isso, usuários comuns recebem mais fricção, mais solicitações de selfies, mais revisões de conta, mais suspeitas e mais dependência de sistemas de terceiros opacos. A mecânica aqui importa porque não é abstrata. Se um banco ou exchange quer confirmar que um humano vivo está correspondendo a um documento de identidade, atacantes podem spofar ou redirecionar esse feed de câmera supostamente ao vivo. Se um sistema espera um rosto e um gesto, serviços subterrâneos cada vez mais prometem formas pré-embaladas de simular ou injetá-los. Esta é a parte da economia de identidade que raramente é incluída na versão arrumada da história. E uma vez que você vê isso, a política da verificação fica mais complicada. Muitos oficiais e designers de plataforma falam como se verificações de identidade mais fortes fossem a solução óbvia para fraude, abuso, golpes e até o uso indevido de inteligência artificial. Mas na prática, sistemas de identidade podem se tornar simultaneamente mais invasivos e mais frágeis. Eles exigem mais dos usuários honestos enquanto criam oportunidades lucrativas para mercados de fraude especializados. Esse padrão deveria soar familiar porque vimos isso em outros domínios. Defesas contra spam criam indústrias de evasão de spam. Rastreamento de AdTech cria ferramentas anti-rastreamento. Moderação de plataforma cria especialistas em evasão. Cada camada de controle gera um mercado dedicado a contorná-la. Quanto mais universal o controle se torna, mais organizado o contramercado frequentemente fica. Há também uma tragédia humana por trás dessa mecânica. O relatório conecta essas táticas a ecossistemas de golpe, incluindo redes de pig butchering e fluxos de lavagem de dinheiro. Isso significa que as ferramentas não estão sendo usadas apenas para fraudes isoladas em contas. Elas fazem parte de sistemas que extraem economias de vida inteira, movimentam proventos criminais e industrializam a enganação através de fronteiras. Então, quando debatemos identidade digital, não devemos deixar a conversa ficar no nível de abstrações limpas de políticas. A pergunta real não é: a verificação seria útil em um mundo ideal? A pergunta real é: que tipo de equilíbrio ela cria no mundo que realmente temos? Mais vigilância para usuários normais? Mais lucro para vendedores de bypass? Mais falsa confiança para instituições? Geralmente a resposta é alguma combinação das três. E é por isso que esta história também importa para a conversa sobre inteligência artificial. À medida que os sistemas generativos se tornam mais capazes, o instinto de resolver problemas de confiança com identidade mais forte vai se intensificar. Mas identidade mais forte não é mágica. É infraestrutura. E infraestrutura pode ser manipulada, subvertida, contornada por compra, e se tornar dolorosamente desigual dependendo de quem você é. Outro ponto sutil é que o Telegram continua aparecendo não porque ele causa a economia de fraude por si só, mas porque é uma camada de coordenação líquida. É onde kits, instruções, intermediários e serviços especializados podem atender a demanda rapidamente. Todo regime de controle digital eventualmente produz esses mercados de adaptação. O Telegram é simplesmente um dos locais visíveis onde essa adaptação é empacotada e vendida. Então, a história 4 é o contraponto a qualquer narrativa simplista sobre identidade digital nos salvando. A verificação ainda pode ser necessária em alguns contextos, mas nunca é o fim da história. No momento em que você constrói o portão, alguém começa a vender escadas. A história 5 é a cobertura do Rest of World sobre atores de voz reagindo contra dublagem e clonagem de voz por inteligência artificial em países como Brasil, Índia, México, Coreia do Sul e China. E esta história é importante porque não é apenas uma disputa trabalhista. É uma prévia do que se perde quando plataformas decidem que a tradução cultural é principalmente um problema de escala. O medo imediato é direto. Atores se preocupam que suas vozes, performances e especialização local estejam sendo usadas para treinar sistemas que podem depois substituí-los ou enfraquecer sua posição, muitas vezes sem consentimento claro ou compensação significativa. Isso já seria ruim o suficiente como uma história de empregos. Mas dublagem não é apenas uma transferência mecânica de palavras de um idioma para outro. Exatamente. A dublagem humana carrega timing, idioma, humor, ritmo, identidade regional e interpretação emocional. Uma grande dublagem não é apenas precisa. É culturalmente viva. Faz uma performance pertencer a algum lugar.
Então, quando estúdios ou plataformas de streaming falam sobre dublagem por inteligência artificial, principalmente em termos de eficiência, o que os intérpretes ouvem é: estamos dispostos a descartar parte da camada humana local se a economia for atraente o suficiente. E essa troca é fácil de subestimar se você pensar em conteúdo como informação genérica. Mas entretenimento não é informação genérica. A performance é moldada pelo lugar. Audiências locais podem ouvir quando algo foi achatado. Podem ouvir quando a emoção foi padronizada, quando o timing ficou limpo demais, quando o idioma foi esmagado em algo tecnicamente compreensível, mas culturalmente fino. Há também um problema de consentimento que continua aparecendo em toda a inteligência artificial criativa. As mesmas pessoas cujo trabalho dá um meio à sua textura são frequentemente instruídas a confiar que novos sistemas de alguma forma criarão oportunidades para elas. Mais tarde, mesmo quando os acordos iniciais são vagos e a alavancagem é assimétrica. Se um intérprete licencia um clone de voz, sob quais termos? Por quanto tempo? Para quais contextos? Em quais idiomas? Com quais direitos de aprovação? A que taxa? Esses detalhes são toda a história. O caso otimista não é impossível. Em teoria, sistemas licenciados de voz IA podem permitir que atores ganhem com usos aprovados de suas vozes, alcancem mais audiências, ou participem de fluxos de trabalho híbridos onde a performance humana permanece central. Mas a resistência neste relatório sugere que muitos intérpretes não acreditam que o mercado vai voluntariamente chegar à versão justa a menos que se organizem e forcem a questão. E a história dá a eles razões para se preocupar. Mercados de trabalho criativo estão cheios de exemplos em que ganhos de eficiência são capturados no topo, enquanto dizem aos artistas que deveriam se sentir gratos por exposição, escala ou opcionalidade futura. O ônus da adaptação quase sempre recai primeiro sobre o intérprete e não sobre a plataforma. Esta também é uma história de soberania cultural. Se um pequeno número de plataformas globais pode gerar vozes localizadas aceitáveis por um custo suficientemente baixo, elas ganham poder sobre como a cultura se move através de fronteiras. O risco não é apenas deslocamento de empregos. É um mundo em que mais e mais mídia chega com a mesma sensibilidade sintética suavizada, não importa onde seja consumida. Isso não é tradução completa. É compressão cultural. E uma vez mais, é aqui que a camada humana reaparece. A indústria de inteligência artificial frequentemente fala como se a questão central fosse capacidade. O modelo pode fazer a tarefa? Mas no mundo real, as maiores questões são frequentemente consentimento, compensação, controle e o que se perde quando uma arte humana é convertida em uma camada de serviço de baixo custo. Então, a história 5 é um lembrete de que eficiência nunca é neutra. Todo ganho em escala também é uma decisão sobre cujo